boa noite a todos. A gente vai dar início a mais um encontro da série Segundas Intenções, que faz parte da programação da Biblioteca Parque Vila Lobos, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela SP Leituras. Esse projeto teve início em maio de 2011 na Biblioteca de São Paulo e era realizado às segundas-feiras. Depois, ele passou a ser realizado aos sábados, na Biblioteca de São Paulo, e quando foi criada a Biblioteca Parque Vila Lobos, também nessa biblioteca. Então, a gente passou a ter 2 encontros, digamos, presenciais por mês nas 2 bibliotecas estaduais, a do Parque Vila Lobos e a Biblioteca de São Paulo. Neste período de pandemia, de quarentena, respeitando as regras sanitárias, a preservação da saúde de todos, os funcionários e frequentadores da biblioteca e os nossos autores convidados, que sempre participam das atividades das bibliotecas, a gente passou a realizar remotamente esses encontros. São encontros online nos Facebooks das bibliotecas Parque Vila Lobos, como hoje, e da Biblioteca de São Paulo. Com isso, a gente acabou retornando às origens, porque a gente realiza esse encontro online às segundas-feiras, assim, retomando o título original, Segundas Intenções. Marcelo de Salete, bem-vindo ao Segundas Intenções, prazer ter você aqui. Olá, Manuel, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder conversar com vocês e com o público também, não é? Perfeito. Vamos conversar muito sobre a sua obra, uma obra importantíssima num contexto não apenas nacional como internacional, uma obra ganhadora de um dos, se não o maior prêmio para quadrinhos, que é o prêmio Eisner, atribuído nos Estados Unidos. Você ganhou pelo Cumbi. Você ganhou em 2018 com esse álbum publicado em 2014, mas sua obra também inclui Noite e Luz, Encruzilhada, o mais recente, Angola Janga, livros sempre focados em questões urbanas, especificamente na cidade de São Paulo. Você está em São Paulo agora, né? Isso, sim, estou em São Paulo, aqui na região do Butantã. Perfeito. Mas eu nasci, enfim, originalmente lá na Zona Leste de São Paulo. Perfeito. E sua obra alterna tanto cenas urbanas de São Paulo, né, que percorrem as ruas da cidade, vendo os seus, investigando aí os seus problemas, as suas tensões sociais, que são muito pronunciadas na cidade e que se refletem e são representadas na sua obra, como também você tem obras de caráter, vamos dizer assim, histórico, mas tanto nessas mais contemporâneas, esses enredos, histórias mais contemporâneas, quanto nos álbuns de caráter mais histórico, há um ponto em comum que é a questão negra, a questão do racismo, a questão da escravidão. E aí, Marcelo, a gente não pode, num dia como hoje, depois de uma semana como a que tivemos e que reverbera até hoje, não podemos deixar de conversar sobre isso, né? Quer dizer, na virada da noite da quinta para sexta, ou seja, às vésperas do Dia da Consciência Negra, a gente teve um assassinato brutal, absolutamente injustificável, e que sintetiza uma espécie de metonímia do que acontece por todos os lugares do Brasil, que é um assassinato gratuito, motivado por causas racistas, que expõe essa fratura histórica que a gente carrega, essa cicatriz que a gente tem. Queria que você falasse um pouco sobre o que é isso e o quanto questões desta natureza te atingem todos os afrodescendentes. Enfim, eu queria que, não sei nem como fazer uma pergunta sobre isso, eu queria te dar a palavra como mediador aqui, eu tenho que só encaminhar um pouco as questões, mas eu acho que essa é a primeira questão de hoje, que não dá, é incontornável, como o problema que a gente enfrenta, né? Sim, muito bem. O meu interesse por quadrinhos, de certo modo, ele começou refletindo, não é, algumas coisas em relação a São Paulo, cidade grande. Tinha muito a ver com a minha experiência como um garoto ali da periferia, indo trabalhar no centro de São Paulo, estudando também ali no Carlos de Campos, me deparando com muitas situações, né, bem delicadas assim.
para um jovem negro ali no centro de São Paulo, no final da década de 90. E, claro, eu notava que muito do que eu via nos quadrinhos não tratava dessa realidade que eu via em livros, em filmes, também na música, em diversos outros pontos. Daí o interesse de tratar disso, que para mim era tão vívido e importante, e que eu não via nessas produções. E aí, o primeiro livro foi em 2008, O Noite e Luz, que foi uma reunião de diversas histórias que eu estava publicando antes numa revista Mix, com diversos autores, chamada Fronte, aqui em São Paulo. Pegava gente do Brasil todo. Depois, em 2011, foi quando saiu o segundo livro, Encruzilhada, a primeira edição. E essa história encruzilhada, a história que dá nome, não é, ao livro, o livro ele é uma reunião de diversos contos, vamos dizer assim, é uma história que justamente se passa num supermercado, e no Carrefour, por coincidência, ou melhor, não tão coincidência assim. Por quê? Em 2009, algumas pessoas devem se lembrar do fato, nós tivemos um segurança, não é? Que estava com a família dele no Carrefour, e lá ele foi abordado por outros seguranças, porque acharam que ele iria roubar o carro dele, e prenderam ele num quartinho, espancaram essa pessoa, e ele acabou perdendo diversos dentes. Ele teve que refazer toda a arcada dentária dele, porque, enfim, estava sem condições, não é? Depois desse caso de racismo. Eu vi o relato dele, achei aquilo muito forte e pensei, é possível, não é, de trabalhar com isso também no formato de ficção. Eu imagino que a ficção é muitas vezes uma forma, sim, da gente trabalhar com essas feridas, que são difíceis, da gente ver na realidade, mas às vezes a partir da ficção você pode tanto fazer com que aquilo não se torne um silêncio, não é? E ocupe também esse universo dos quadrinhos, da literatura, assim como uma forma de refletir sobre essa realidade. Uhum. E aí nós estamos falando dessa fratura social, histórica, que nós temos no Brasil, que tem muito a ver com um passado colonial, escravista, e não só colonial, porque a escravidão continua, não é? Diferente de vários outros países, também no Brasil imperial. Mas, enfim, nós estamos falando de uma fratura, de uma desigualdade, de todo um contexto racista, que ele não está somente no passado, mas, na verdade, ele se atualiza constantemente no presente. E é isso que nós estamos vendo hoje, o que nós vimos recentemente, nesse caso, na semana passada, lá em Porto Alegre. Não é um fenômeno isolado, infelizmente. É parte dessa violência cotidiana que principalmente as populações marginalizadas, não é? Negras, periféricas, indígenas também e outros, passam. E isso porque nós temos um histórico de um Estado brasileiro pautado dentro de uma ordem extremamente violenta e genocida em relação a determinados grupos. E essa ordem, vamos dizer assim, brutal em relação a esses grupos, é algo que vem desse Brasil colonial, algo que foi gestado também no Brasil imperial, e algo que nós vemos ativo e operante hoje, mesmo no Brasil democrático, teoricamente democrático. Não é? Isso vai acontecer, então, pela ação, muitas vezes violenta, da polícia, muitas vezes por esses agentes da ordem, mas de segurança particular, como é o caso do mercado, mas por agentes que, de certo modo, agem de uma forma muito similar à ação também da polícia, não é? Em relação a esses determinados grupos. Então, eu imagino que
essa é uma questão que nós ainda não superamos no nosso país. Ainda é algo em debate e que está sendo atualizado constantemente, e a nossa tarefa hoje, ou melhor, no nosso momento, não é? É justamente tentar romper com esse ciclo de violência. Você acha que você vai testemunhar o momento em que esse problema vai estar superado ainda? Você tem essa Olha, expectativa ou esperança? olha, é muito difícil, não é? A gente imaginar que isso pode ser superado, às vezes, de uma hora para outra, tão rapidamente. É um processo histórico. Eu acho que o que nós podemos fazer é tentar e, de fato, agir para que esse problema ele diminua, não é? Para que isso, de fato, seja algo que não esteja numa crescente, como acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente pega os dados de violência e de homicídio e facilmente você repara que ali existem dois tipos de Brasil. Um Brasil em que uma população não negra, muitas vezes o índice de mortalidade, né, de homicídio diminui, e aí quando você pega da população negra, e aí é bom destacar que é em relação a homens negros e também a mulheres negras, esse índice de violência e de morte sistemática e de homicídio aumenta, não é? Isso passando por diferentes governos e hoje em dia numa situação ainda pior, porque é um governo que a princípio não se mostra afetado por isso e não tem nenhum escrúpulo de utilizar argumentos que vêm da ditadura para falar que no Brasil não existe racismo. Quando qualquer negro de periferia ou qualquer pessoa minimamente atenta com o seu tempo consegue perceber que o racismo ele está aí, ele é evidente. Ele é evidente no modo como a polícia e o governo muitas vezes não vai aparecer nas comunidades e nas favelas se não for a partir do braço mais violento, que é a partir das organizações, não é, da polícia e outras organizações, vamos dizer assim, punitivas, não é? Onde as pessoas atiram antes de perguntar sobre o que está acontecendo, onde nós vemos a morte tanto dessas pessoas, desses, como aconteceu na semana passada, mais carros metralhados, e onde nós vemos também os diversos casos envolvendo crianças mortas também. Muitas vezes, infelizmente, não é, com a polícia sendo a protagonista disso. Uhum. Perfeito. Tentando conectar essas questões com a sua obra, e isso não é nada difícil, porque a sua obra é toda voltada para essa questão, mas entrando um pouco no seu processo de trabalho, você começou com histórias mais contemporâneas e depois, com o Cumbe e o Angola Janga, partiu de pesquisas históricas sobre tempos pregressos e tempos da escravidão, sobre os tempos em que a escravidão era vigente no Brasil, principalmente o Quilombo de Palmares. Eu queria saber duas coisas: como foram feitas essas pesquisas, e se ao pesquisar, se você identificou algum elemento que passa batido nas tentativas de compreender o fenômeno da escravidão no Brasil. Eu tenho uma questão, por exemplo, que eu sempre me pergunto: será que a escravidão ela partiu de um interesse comercial que depois criou uma ideologia do racismo, ou a escravidão de saída ela já parte de uma perspectiva racista para se dando ao direito de fazer o comércio escravista, o tráfico negreiro? Como é que funciona essa mecânica? Eu queria saber se nas suas pesquisas, e aí voltando à pergunta inicial, como foram essas pesquisas e o que elas elucidaram para você em relação ao processo histórico que você está abordando? Muito bem. Olha, acho que é importante dizer que essas pesquisas, elas partiram a partir de, vamos dizer assim, um processo, não é, de conhecimento, de debate histórico, onde eu estava envolvido e diversas outras pessoas também, negras e não negras, mas principalmente negras, né, fazendo esse debate dentro de alguns cursos específicos, pensando na história do Brasil
e pensando na história da população negra no Brasil. Você pode contextualizar um pouco essas pesquisas? Se você falou assim, é um grupo de pessoas, tá? Onde foi, com quem foi? Não foi na Sim, universidade? claro. Foi um projeto à parte? Como foi isso, por favor? Sim, isso começou, a minha trajetória, enfim, ela foi em escolas públicas, não é? Passei pelo Colégio Carlos de Campos, que fica ali no Brás, e depois disso um curso pré-vestibular no Núcleo de Consciência Negra, ali da USP. E depois disso o curso de Artes Plásticas. Depois eu voltei para atuar, não é, em outras instâncias dentro do Núcleo de Consciência Negra, ali na USP, e lá, claro, tinham vários outros professores e outras pessoas com muito mais conhecimento do que eu tinha naquela época. E lembro que nós fizemos um curso, na verdade, o professor, não é, Petrônio Domingues, elaborou um curso falando sobre história do Brasil a partir dessa perspectiva negra. E esse curso, feito junto com vários outros militantes, não é? Ali, a gente estudou textos sobre Palmares e sobre vários outros momentos da história do Brasil. E alguns textos sobre a história de Palmares, para mim, foram muito marcantes. Muito marcantes porque eu vi que ali tinha uma história imensa, são mais de 100 anos, não é? A história de Palmares, que pouca gente conhecia e que muitas vezes a gente não sabe falar sobre essa história para além de alguns personagens muito marcantes, como o Zumbi ou Domingos Jorge Velho. Dificilmente você vai encontrar pessoas que falem um pouco mais de outros personagens ou de outros fatos, pelo menos naquele momento. Então eu vi que ali tinha a possibilidade de elaborar uma história muito interessante sobre o Brasil colonial, sobre a população negra naquele período. E claro que a questão da escravidão, ela atravessa essa experiência. A gente não tem como apartar isso, não é, dessa história. Mas, de certo modo, a minha tentativa foi não exatamente focar apenas em escravidão, mas tentar pensar em experiências negras, afrodiaspóricas, nesse período do Brasil colonial. E aí, sim, a escravidão aparece nesse processo, porque é o modo pelo qual, não é, a maioria dos africanos chegam aqui, forçadamente. Mas a ideia era, além disso, compreender aquele período histórico, Brasil do século XVII, além disso, compreender aqueles personagens e também algo que muitas vezes não aparecia nesses livros, compreender os traços culturais, étnicos, não é? Dessa população que chega da África aqui no Brasil. E isso foi muito interessante, não é? Nessas pesquisas, porque é algo que hoje as pessoas vêm discutindo mais, debatendo mais, mas a gente ainda tem um desconhecimento muito grande em relação à origem das pessoas que vêm da África, não é, e que chegam aqui no Brasil. Então, hoje a gente já tem mais informações dizendo que, olha, grande parte dessas pessoas, mais de 70% dessas pessoas, elas vinham da região de antigos reinos de Angola e do Congo, sabe? Os Yorubás, que estão um pouco mais ao norte, não é? E centro da região da Nigéria, eles vêm para o Brasil numa outra situação, num outro momento. Já é meados ali do século XVIII. Mas no século 16 e 17, principalmente, são pessoas que vêm da região de Congo e de Angola. Então, não necessariamente são pessoas que, claro, vão cultuar deuses como os orixás, mas possuem outras divindades, outras crenças, outros costumes também. Então, um outro lado da minha pesquisa foi entender um pouco mais também sobre esses grupos culturais, não é, de origem banto, pessoas falantes do Kimbundu, do Ovimbum, do Kikongo e outras línguas, e entender como que isso influencia tanto na nossa língua aqui no Brasil, mas também em termos culturais, como que nós vamos ter uma forma diferente, tanto do português, mas também de celebração, mesmo em celebrações, às vezes, de santos católicos, mas que tem uma forma de celebração que é extremamente africana e banto. No caso da congada,
de várias umbigada, não é? Jongo, de várias outras celebrações. E esse ainda é, vamos dizer assim, um estudo que ele ainda está sendo construído e aprofundado aqui no Brasil, porque muitas vezes os estudos, principalmente acadêmicos mais antigos, eles acabaram focando muito na presença iorubá. E às vezes tentando utilizar essa experiência religiosa, principalmente, para se referir a todos os africanos que vieram para cá. E não é bem assim. A gente precisa compreender que havia uma diversidade de pessoas, tanto pessoas que tinham as suas divindades, não é, de origem banto, quanto iorubá, quanto também do voodoo, e diversas outras crenças que haviam aí. Uma das coisas dramáticas que eu vejo acontecer, e é um traço que distingue muito a população branca da negra no Brasil, é o fato de que os brancos, em geral, têm uma memória muito clara das suas origens, né? Os negros, eles sabem que vieram da África, mas eles não têm essa... eles podem conhecer essa especificidade, essa complexidade, a singularidade das diferentes culturas, como você salientou, mas eles não podem, por falta de registros, saber a qual grupo eles pertencem, a qual nação eles pertencem, a qual língua, a qual tradição cultural e étnica. E eu acho que isso é um crime de memória, né? Quer dizer, assim, a gente, além de um crime de escravidão, um crime contra o corpo, contra a identidade, a subjetividade, você tem um crime de memória também, né? Porque, assim, entre os descendentes de europeus há essa coisa até um pouco patética ou ridícula de falar, não, eu sou descendente de italiano, sou descendente de espanhol, de português, seja lá o que for, né? Soa até um pouco ridícula, né? É uma coisa uma ostentação, uma tentativa de se diferenciar. Os afrodescendentes não têm essa memória, porque essa memória foi apagada, né? Eu acho que isso é um crime de memória também, né? Eu estive conversando com a Ana Maria Gonçalves aqui no Segundas Intenções há 2 semanas, e a gente falou um pouco sobre isso. Eu acho que esse é um crime que se superpõe, né? Assim, né? Ele não é o mais importante, mas ele se soma ao crime original da escravidão. Eu queria saber se você, nessa investigação que você fez, você identificou esse problema também, assim, dessa anulação dos traços da população afrodescendente no Brasil, os traços originários, evidentemente? Sim, eu diria que isso faz parte, um tanto, da forma como a nossa sociedade é organizada e também da forma como o poder ele vai se mostrar dentro dessa sociedade, não é? E aí, quando a gente estava falando antes de violência, a gente está falando de poder. A gente está falando de uma violência que é utilizada, não é, e aplicada contra determinados grupos. E essa violência, ela vai aparecer de uma forma simbólica, ela vai aparecer, então, a partir da ação dos agentes, não é, enfim, da polícia e de outras formas, mas ela também vai aparecer, esse poder, a partir da negação de uma história, a partir do apagamento dessa história, a partir de você não deixar que aqueles grupos contem a sua história. Isso também faz parte dessa manifestação do poder. Então, o poder ele aparece nos corpos, pelo controle dos corpos, não é? Pela violência, enfim, pela morte sistemática, às vezes, desses grupos, mas também aparece de uma forma simbólica quando você não deixa aqueles grupos contarem a sua história. Quando muitas vezes essa história ela vai ser contada apenas por não negros e por esses grupos que estão no poder. Tudo isso faz parte dessa estratégia de violência. E esse apagamento sistemático, ele tem a ver com isso. Agora, é muito interessante essa observação sua sobre a questão de ascendência, não é? E isso está muito vinculado a um conceito que hoje em dia discutimos bastante, que é essa ideia de branquitude, não é? Isso aparece muito cedo. Isso aparece, vamos dizer assim, na segunda infância ali.
É muito fácil, qualquer pessoa sabe disso, branca ou não branca, mas talvez seja muito mais marcante para as pessoas não brancas, quando, por exemplo, você tem crianças na escola e elas começam a falar sobre as suas famílias. E aí, claramente, evidentemente, as crianças começam a falar, não é? O meu pai, meu avô, o meu bisavô é italiano, enfim, inglês, enfim, alemão, não é? Utilizando toda a sua ascendência europeia. Mesmo que a gente saiba que muitas vezes isso também é uma ficção. Nem sempre isso é realidade, não é? Vamos dizer. É uma ficção, às vezes, construída pela própria família. Mas, enfim, a gente está falando de uma ascendência que a gente sabe muito bem que nesses papos, nessas conversas, quando tem esse tipo de diálogo, as crianças negras, ao não poder falar da sua história, sem falar de uma situação de subjugação, que é a questão da escravidão, ou muitas vezes por não saber realmente, eles se calam, entendeu? Então, novamente, a gente tem um silenciamento desse passado, não é? Um silenciamento desse passado e essa questão da ascendência sendo utilizada como uma marca dessa branquitude, uma marca também de poder, uma marca também de dizer qual é a minha ascendência, muitas vezes, geralmente, claro, dentro de uma história europeia, e isso vira uma moeda de troca nessas conversas. Isso vira uma forma de você demarcar a sua identidade. Isso vira uma forma de você demonstrar se você está numa posição igual aos outros ou não é? Pelo seu sobrenome, pela sua família. A gente sabe muito bem que existem pesquisas que falam, às vezes, sobre como que a discriminação, às vezes, ela abarca, não é? Interação entre pessoas, até pelo telefone, ou mesmo numa vaga de emprego. Quando muitas vezes o entrevistador ele acaba influindo, não é, na escolha dele, o sobrenome da pessoa, não é? E aí ele já sabe quais são os sobrenomes que estão ligados, geralmente, a pessoas que vêm de uma condição social, vamos dizer assim, mais simples, popular, e quais são os sobrenomes que justamente demonstram essa ascendência europeia. E muitas vezes viram um marcador dessa branquitude, sendo que a gente sabe que isso nem sempre é tão evidente assim. Mas vamos dizer que isso faz parte desse jogo simbólico, esse jogo de exercício do poder contra determinados grupos, mais uma vez. A branquitude, vamos dizer assim, ela é uma estratégia, não é, desse grupo se mostrar no centro, se mostrar como universal, se mostrar como padrão e se mostrar numa situação de superioridade em relação a outros grupos. E justamente de dizer quais são os outros grupos que estarão numa situação de subalternidade. E essa desconstrução da branquitude é algo que nós temos que fazer hoje. Mostrar que não há universalidade nisso. Mostrar que esse grupo é mais um grupo também racializado. Sabe qual é uma maneira que eu gosto de usar para desconstruir essa branquitude? É quando alguém fala que é de família quatrocentona. Família quatrocentona é aquela família que chegou a 400, 500 anos, sei lá. Que, né? Eu falo, é quatrocentão? Então são degredados, criminosos, assim, estupradores lá em Portugal, que foram expulsos de Portugal e vieram aqui para a colônia. Para acabar com esse discurso um pouco pomposo, narcisista, assim, de distinção social, como se fossem nobres por ser quatrocentões. Na verdade, quatrocentão foi escorraçado de lá porque fez alguma coisa e, aliás, com frequência participava do crime do tráfico negreiro. Né? A gente está recebendo algumas perguntas aqui. A nossa conversa está ficando um pouco caótica, no sentido que eu costumo falar de livro em livro, como é que se deu, mas acho que tá gostoso o ritmo da conversa, e chegaram duas perguntas interessantes aqui. Eu vou fazer a primeira, que tem a ver exatamente com o tema das suas pesquisas, que é do Paulo Sérgio Sátiro. Não sei se é sátiro ou satiro, imagino que talvez seja satiro, não tem acento, desculpe, Paulo Sérgio, se por acaso eu errei a pronúncia. Ou sátiro ou satiro, Paulo Sérgio. Nos seus estudos para escrever Angola Janga, você consegue dizer se zumbi tinha escravos? Pois todo dia da consciência negra aparece esse tema atacando a imagem de zumbi. Vamos lá. Pergunta interessante.
e uma pergunta que, de certo modo, um questionamento que surgiu a partir da publicação de livros, não é? Que, de certa forma, serviu, não é, a certos posicionamentos bem conservadores, se a gente pensar na nossa sociedade nas últimas décadas. Mas o que acontece? Esse questionamento, essa observação, ela surgiu a partir de conjecturas. Na verdade, a gente não tem fatos, a gente não tem informações dizendo que isso é uma verdade. O autor que escreveu sobre isso, ele faz uma conjectura pensando que, ou melhor, contextualizando que no Brasil do século 16 e 17, a escravidão era algo disseminado, não é? Assim como era algo disseminado também em muitas sociedades africanas. Embora alguns outros autores vão falar que havia diferenças também nesse modo de pensar a escravidão. A gente não tem documentos falando que Zumbi teria escravizados. Não tem nada sobre isso. O que tem são relatos de alguns soldados, e esses soldados luso-brasileiros, né, que subiam a serra e que viam aquelas relações a partir da sua perspectiva europeia também, e que diziam que, isso foi anterior, se não me engano, ao período de Zumbi, havia pessoas que trabalhavam, não é, nas terras, cultivando diversas coisas, milho, não é, e outras coisas, e havia algumas pessoas que trabalhavam para alguém que eles chamam de rei daquele local. Não é? A partir disso, criaram essa conjectura que seria um tipo de escravidão. A gente não tem mais informações sobre isso. O que nós sabemos é que em Palmares, e aí é sempre legal a gente separar, não é? Zumbi é um personagem dentro da história de Palmares. A história de Palmares, ela começa em 1600 e vai até 1730, 40. Ela é muito maior do que Zumbi. Em Palmares, havia lá cerca de 20 mil pessoas. Então, a gente tem que começar a pensar nessa história como algo gigantesco dentro da história do Brasil e não apenas focar em um personagem. Mas continuando, o que acontece? Palmares era uma região onde nós devemos imaginar, não é, que diversas pessoas passaram por lá sem conhecer o que era a escravidão nas vilas, sim, mas era um local que a cada 2 anos era atacado pelos soldados luso-portugueses, né? Luso-brasileiros, desculpe. Sendo assim, eles tinham um local, um mocambo, que era de treinamento militar, que era o mocambo de Subupira. Então, eles tinham que estar preparados a cada momento, a cada ano, para essas investidas dos soldados que iam lá para reescravizá-los. Então, é claro que qualquer pessoa que chegava em Palmares, eles dizem que as pessoas que chegavam lá fugitivos, não é? Tinham a sua liberdade, mas muitas vezes palmaristas iam até as fazendas, destruíam engenhos e levavam pessoas para Palmares. E essas pessoas chegavam numa condição de cativos, vamos dizer assim. Seria um cativo de guerra. Mas que, em certas situações, como, por exemplo, lutar do lado desses palmaristas, eles tinham a sua liberdade plena, entende? Então, a gente tem que contextualizar melhor e entender melhor qual era essa condição dessas pessoas que chegavam lá. Outro dado importante que nós sabemos muito bem é que, no período de conflito de holandeses com portugueses, por volta de 1640 e 50, muitas pessoas fogem para Palmares. Muitas pessoas fugiram antes e muitas pessoas fugiram das vilas coloniais, Recife, Porto Calvo, Olinda, para Palmares, e também no norte da Bahia, não é? Porque estavam fugindo de uma situação extremamente perversa e degradante, não é? De vida nessas vilas coloniais. Fugiam fugiam para a Serra da Barriga e para Palmares, entendeu? Com certeza em busca de uma condição melhor de vida. A gente não tem relatos de pessoas que saíam de Palmares porque a situação de vida lá era muito difícil e voltavam para as vilas. Não tem relato disso. Então, Palmares tinha algo de muito importante que fazia com que essas pessoas fugiam da sua condição nas vilas e condição dentro de uma estrutura hierárquica, não é?
escravista nas vilas coloniais, não é? Em direção à serra, em busca dessa vida melhor. E a gente sabe que Palmares oferecia isso, entende? Perfeito. Não, e tem uma outra coisa que eu acho que é importante levar em consideração, é que, e tem a ver com outro argumento comumente mobilizado para tirar a importância do fenômeno da escravidão, do tráfico negreiro para o Brasil e para os Estados Unidos, por exemplo, para as Antilhas, tal, que é o fato, as pessoas falam sempre, sempre houve escravidão na África. Bom, na verdade, não é que sempre houve escravidão na África. Com isso, estão querendo dizer que assim, os negros escravizavam os negros, então não tinha problema eles serem escravizados pelos portugueses. Bom, escravidão existiu na história da humanidade inteira. Existiu escravidão no Egito, houve escravidão na Grécia. Eu li recentemente o livro do Laurentino Gomes sobre escravidão, em que ele, inclusive, fala que a escravidão, a palavra escravo, que para nós não é tão claro, mas no inglês, por exemplo, que é slave, vem de eslavo, porque eram povos eslavos que eram escravizados pelos germânicos. Aí eram cativos de guerra. Quer dizer, essa prática sempre existiu na África, mas também na Ásia, na Europa mesmo, sempre existiu. O que dá singularidade, e que daí o Quilombo de Palmares não tem nada a ver com isso, é o tráfico, é o comércio e a escala do comércio. Porque o grande problema da escravidão no Brasil e nas Américas, de uma maneira geral, sobretudo, é a escala que teve e a desumanização que consistiu em transformar o cativo em mercadoria. Porque o cativo eslavo no cativeiro por causa de um estado germânico, ou um cativeiro dentro da África, entre dois estados africanos, era por uma questão de conquista territorial, por uma questão de inimizade, de guerra, enfim, como você bem explicou. E o Quilombo dos Palmares se insere nesse contexto, desse tipo de escravidão, e não no tráfico sistemático, ou seja, no negócio. O que deu a escala e a dimensão de um genocídio ao tráfico para as Américas é o seu caráter comercial, né? A transformação de corpos em objetos, em mercadoria, né? E aí o Quilombo dos Palmares pode ter tido até escravidão, supondo que tenha tido, só que é de outra natureza, de uma natureza que sempre existiu em toda a história da humanidade, não nessa natureza, nessa escala desumanizadora, coisificadora, da escravidão praticada por portugueses, ingleses, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a América Central e por aí vai, né? Então tem uma singularidade mesmo, né? Agora, eu queria perguntar, para a gente também não ficar falando, você, no final das contas, você está aqui como um artista e escritor, mas é que o assunto é tão importante, e a gente está num momento em que discutir esse assunto é tão importante que a gente acaba aqui querendo beber dos seus conhecimentos, já que você é um artista gráfico que pesquisou muito a fundo esse assunto. Mas eu queria saber como é que isso se reflete até na sua narrativa, porque Cumbe e Angola Janga têm em comum essas pesquisas, né? Salvo engano meu, você fez a pesquisa durante mais de uma década, e essas pesquisas foram utilizadas para o Cumbe e para o Angola Janga de maneira diferente. Queria que você explicasse um pouquinho, do ponto de vista da estrutura narrativa, personagens, linguagem, qual é a diferença entre Cumbe e Angola Janga, inclusive do ponto de vista do recorte histórico, temporal. Sim. Os dois livros eles começaram a partir dessa pesquisa sobre o Brasil colonial e também sobre o Brasil do século XVII. Inicialmente, a ideia era que tudo isso fosse um mesmo álbum sobre Palmares, intitulado depois aí Angola Janga. Só que eu fui percebendo que, ao pesquisar sobre Palmares, havia ali uma necessidade de compreender um pouco mais o contexto do Brasil colonial e escravista e desses grupos, não é, de africanos que chegavam aqui. Então, essa pesquisa ela foi se alargando muito mais do que eu imaginava inicialmente. E eu fui me deparando com novas histórias, novas narrativas, que não eram apenas sobre Palmares. E aí eu pensei, olha, seria interessante trabalhar com essas narrativas como se fosse uma espécie de introdução ao contexto, não é, maior de Palmares.
Então, por isso que essas histórias inicialmente deveriam entrar no livro como uma espécie de introdução, né, de contexto sobre a saga de Palmares. E aos poucos eu fui percebendo que elas tinham a sua própria potência, elas tinham a sua própria, vamos dizer assim, dinâmica e força também. E aí eu vi que isso poderia gerar uma publicação diferente de Angola Janga, e aí veio o livro Cumbi. Cumbi significa sol, não é? Força, luz, de uma dessas palavras de origem banto, que é o quimbundo. O que acontece? Essas pesquisas, elas foram extremamente relevantes para compreender um pouco mais o contexto do Brasil, não é, imperial e colonial, e aos poucos eu fui chegando também em uma parte da história que a gente chama de história social, que é justamente você compreender a história, mas não apenas a partir dos macro acontecimentos, mas a partir de relatos muito, vamos dizer assim, específicos, não é? Sobre alguns personagens. E você tenta compreender essa história maior a partir desses relatos, vamos dizer assim, mais específicos. E quando me deparei com esses relatos, eu fui me encantando por essas trajetórias, por esses registros. São muitas vezes registros, na verdade, jurídicos, não é, policiais da época, falando sobre conflitos envolvendo pessoas, não é, escravizados, senhores e outras pessoas, e dando ali alguns detalhes interessantes para compreender essas relações. Isso foi me encantando demais, porque fugia de uma forma um pouco, vamos dizer assim, convencional de ver a escravidão, a partir de algumas narrativas, não é, que a gente tem no Brasil que são muito fortes, né, pensando aí em escravizaura e outros tipos. E essas narrativas que eu fui encontrando me chamaram a atenção demais, e eu comecei a ficcionalizar a partir dessas narrativas. E a gente tem uma, vamos dizer assim, uma pesquisa já bem profunda aqui no Brasil, levando em conta a Universidade de Campinas, mas também em outros locais, né? Diversos pesquisadores que tratam muito bem disso. Então, o que eu fiz foi ler esses documentos, que me encantava demais, e começar a ficcionalizar e reimaginar essa situação a partir desses personagens. E daí surgiu o livro Cumbi, que são 4 histórias, não é, ao total, e 4 histórias falando sobre população negra no Brasil colonial, só que de formas diferentes. Então, as duas histórias tratam disso de um modo um pouco mais, vamos dizer, atomizado, focando em alguns personagens, conflitos até entre eles, mas dentro desse contexto maior da escravidão, a escravidão tornando, não é, essas pessoas coisas, e essas pessoas tornadas coisas também interagindo com outros, tornando esses outros também coisas, a forma como essa lógica, não é, da coisificação, ela acaba abarcando, não é, todos dentro dessa estrutura. E as últimas 2 histórias aí eu trato de questões um pouco mais coletivas. E aí a história chamada Cumbi e Malungo. E aí eu já vou falar de insurreições urbanas, inspirado em alguns casos como Revolta dos Malês, mas também em outros, Que é o tema, e Malungo. um dos temas do livro da Ana Maria Gonçalves, né, o Defeito de Cor, a Revolta dos Sim. Malês, né? Então, só porque eu havia mencionado a Ana Maria há pouco, e eu queria lembrar que ela também pega este episódio como central nesse romance muito grande, muito importante, né, da literatura brasileira contemporânea. Desculpa te interromper, é só porque eu queria fazer essa... Não, fica à vontade. Eu acho muito importante. Isso é interessante a gente pensar, só para continuar, nas diversas formas de ação, não é, dessas pessoas no período colonial. Então, se por um lado a gente tinha diversos mocambos que aconteceram no Brasil de norte a sul, não é? E não é à toa que hoje a gente tem aí centenas, não é, milhares de mocambos, de descendentes de mocambos, não é, no Brasil, de quilombolas. Isso acontecia também de outras formas, a partir de insurreições urbanas, no qual a Revolta dos Malês é a mais conhecida, mas houve outras também, na Bahia, em São Paulo,
em diversos outros locais, Maranhão também, ponto importante, assim como também outras formas que a gente pode entender como formas de busca por maior autonomia e melhores condições de vida, mesmo dentro do sistema, inclusive colonial ou imperial, que é o caso das irmandades também negras, ou as diversas formas de negociação que essas pessoas tinham dentro do período colonial, e às vezes até dentro da escravidão, mas que não deixavam de ser formas de você ter maior autonomia sobre o seu corpo e de criar também pequenas comunidades para enfrentar, não é, o jugo da escravidão de um outro modo. Então, são pequenos exercícios de liberdade, para além dessa liberdade plena, que a gente sabe, sim, que era o objetivo maior. Mas, além disso, a gente tinha outras formas de negociação. Então, às vezes, ver apenas essas questões como escravidão e liberdade, a gente acaba tirando foco de diversas outras formas de negociação que essas pessoas praticavam naquele momento e que era extremamente importante para se sentirem, não é? Melhor, um pouco mais próxima, não é, da humanidade, mesmo dentro de uma situação extremamente difícil. Uhum. E esse é o foco das duas últimas histórias do Cumbe, é isso? Sim. A terceira, que é Cumbe, tratando dessa insurreição numa vila, e a última, Malungo, falando sobre a ação de mocambos, não é, de quilombolas, dentro desse período colonial, e tratando ali da questão de dois irmãos. A gente vale a pena pensar também que, principalmente no final do tráfico, século XVIII e XIX, grande parte das pessoas que chegavam aqui no Brasil, e o começo do século XIX é extremamente importante para compreender isso, são aí 2 milhões de pessoas que chegam aqui no Brasil, uma grande parcela era de jovens, eram crianças, não é? Muitas vezes, a grande maioria meninos, mas de cerca de 10, 14 anos, para você ter uma ideia, não é, da monstruosidade dessa ação. Perfeito. Bom, e o Angola Janga, então, só para a gente dar continuidade, porque a minha pergunta era sobre como é que, estruturalmente, narrativamente, tal, muda o traço, muda alguma coisa em termos de linguagem quando você sai do Cumbe para o Angola Janga? Como é que você apresentaria o Angola Janga em comparação e quais são as características artísticas, literárias também do Angola Janga? Sim. Eu gosto de pensar que o Cumbe ele funciona mais como um livro de contos, vamos dizer assim, com histórias que têm um contexto, um pano de fundo muito forte, tem personagens que transitam ali também, mas funcionam como contos quase que isolados, não é, um do outro, podendo ser lidos, não é, independentes um do outro. Mas é claro que ganham um contorno maior quando lidos em conjunto. Uhum. Foi um trabalho que eu faço o desenho, não é, à mão, faço o primeiro roteiro, depois os primeiros esboços, e depois a finalização com nanquim, com acrílica também. E foi, no caso do Cumbe, a minha primeira relação com a representação desse Brasil colonial. Quando eu passo para o Angola Janga, eu já tinha, então, uma experiência do traço ali do Cumbe, então foi um outro momento do desenho, estava um pouco mais seguro na forma de elaborar essas histórias. Novamente, nanquim, não é, sobre folha de papel canson, só que no caso do Angola Janga dizem que significaria pequena Angola, não é? Ou mini Angola também. Existem diferentes interpretações. É um livro de 400 páginas e ele funciona um pouco mais como um romance, penso eu. Embora nem sempre com o mesmo personagem seguindo ali a narrativa. Na verdade, é um conjunto de personagens que conduz essa narrativa. Mas tem um deles que é essencial, que é o Soares, Antônio Soares, que é o personagem que começa do começo até o fim, e ele trafega, vamos dizer assim, pelos fatos principais de Palmares. Se torna ali o braço direito, vamos dizer assim, de Zumbi também. Então, diria que é um livro que funciona um pouco mais
num formato de um romance, mas de uma narrativa com um efeito, não é uma construção que às vezes as pessoas chamam, não é, de um roteiro um pouco mais coral. Vamos dizer assim, é como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando ali as peças desse quebra-cabeça, e eu acho que no final fica mais ou menos evidente o papel de cada um desses personagens. E essa é uma forma que eu gosto muito de contar a história. Eu gosto muito de fazer com que o leitor ele participe dessa construção da narrativa, com diferentes personagens mostrando a sua visão sobre os fatos, mas de perspectivas diversas. Perfeito. Eu queria só dar um recado antes de continuar conversando com você, que a Ana Araújo mandou 2 perguntas que eu já vou fazer, Ana, porque você mandou perguntas que têm a ver com o processo de edição do livro, contrato com editora, etc., e questões do mercado editorial. Então, antes de entrar nessas questões, eu queria só falar de algumas questões mais literárias, de linguagem mesmo. Queria te perguntar algumas coisas sobre a sua linguagem, o seu estilo, vamos chamar assim. Primeiro, eu queria saber, a literatura te influenciou? Assim, a literatura, os clássicos da literatura brasileira ou não brasileira, a linguagem da literatura, os seus quadrinhos são muito econômicos, assim, os diálogos são muito, costumam ser sumários, é muito direto, é muito sintético. Mas tem uma narrativa, sobretudo visual, que é a narrativa de um romance, como você mesmo falou, ou de um conto, ou de um romance. Por outro lado, você principalmente, acho que no Encruzilhada, se não me engano, você tem alguns focos que lembram fotogramas de filmes, como se você isolasse fotogramas de filmes. Assim, às vezes um objeto em cima da mesa, a mão, detalhes que realmente... Eu lembro daquela sequência que isolam, assim, eu já vi isso em livros sobre cinema, que isolam os fotogramas do ralo no... Como chama aquele filme do Hitchcock, do assassinato? Psicose. Que isolam os fotogramas do ralo do Psicose, e é uma coisa impressionante você ver o sentido de montagem, de metáfora visual de cada fotograma. E eu acho que isso está muito presente, principalmente nas suas narrativas mais, chamemos, urbanas, em contraposição às mais históricas. Então, eu queria te perguntar sobre essas 2 influências que são facilmente... Não são facilmente. A do cinema é facilmente identificável no seu trabalho. E eu queria saber a outra influência possível, se existe, qual foi, da literatura, já com Segundas Intenções aqui é um programa, uma série que fala principalmente com escritores. Você é um escritor no sentido da graphic novel, lembrando que graphic novel é um romance gráfico, né? Então, você como escritor, qual é a influência que você recebeu da literatura? Quais são os autores que você admira e que tem alguma reverberação no seu trabalho? O quadrinho, ele é uma forma de contar histórias, não é uma forma de você experienciar essa contação de histórias bem especial e única. Eu acho que nesse ponto ele se aproxima, mas ao mesmo tempo se diferencia da literatura ou do cinema. Acaba virando uma linguagem que tem características que são muito próprias dele, não é? Como, por exemplo, a questão da página, do layout da página, da construção, que é uma coisa que não tem, não é, na literatura ou mesmo no cinema, entende? Mas é claro, as minhas influências elas vêm de diversas artes. Vem da literatura, vem também da música, do cinema, de muita coisa. Eu diria que na literatura tudo começou provavelmente a partir de escritores como a Toni Morrison, os Cadernos Negros aqui em São Paulo também foi uma influência muito interessante. Foi a primeira vez que eu acho que eu me deparei, não é, com artistas negros aqui no Brasil falando sobre a sua realidade, sobre as suas histórias, entendeu? Isso me encantou demais, Cadernos Negros. É uma publicação que existe até hoje, que é muito interessante para a gente compreender literatura negra no Brasil. Depois disso, a Toni Morrison foi muito marcante, tanto porque a Toni Morrison ela tem esse cuidado, não é, de em trabalhos como, acho que o livro Jazz dela foi o primeiro livro que eu li que até hoje me marcou demais, assim, pela forma de contar e pela forma como ela entra, não é, nos personagens.
Isso é uma coisa que me interessava muito. Eu queria que a história ela fosse conduzida principalmente a partir do personagem. O personagem fazendo essas ações, tendo as suas próprias ações, interagindo com os outros, né? Esse é o meu modo de contar a história. E no jazz ela faz isso de uma forma fabulosa. E a forma extremamente dinâmica como ela conta essas histórias. Mas também porque a Toni Morrison também é essa escritora fenomenal que, além de pensar o período contemporâneo, não é? Estados Unidos, de algumas décadas atrás, meados do século XX, mas ela também se aventurou, não é, muito em falar dos Estados Unidos do século 17, 18, não é? Então, isso me atraía muito. E era um momento que eu estava começando a pensar no final da década de 90, começo dos 2000, justamente de fazer essas experimentações mais históricas. Então, esse olhar da Toni Morrison me chamou a atenção. Para além dela, tem o Plínio Marcos, acho que principalmente a linguagem, nesses trabalhos mais contemporâneos, Plínio Marcos foi um marco excelente, assim como o Luiz Fulano de Tal também, num trabalho mais histórico, que é A Noite dos Cristais, onde ele vai falar também, novamente, não é, da Revolta dos Malês. Trabalho que eu quero muito reler, inclusive, que eu li já tem uns quase 20 anos aí, 15 anos pelo menos. Enfim, na literatura, autores como esse, e no cinema, eu diria que, além de alguns autores que trabalham muito com esse tema, como os primeiros filmes do Spike Lee, não é, e outros, alguns outros autores brasileiros, como o caso do Compasso de Espera, que é do Antunes Filho, que é um filme excelente para pensar em personagens negros no Brasil da década de 60, em São Paulo da década de 60, embora tenha uma influência muito grande ali do que está acontecendo nos direitos civis lá nos Estados Unidos. Mas existe também um debate, uma discussão sobre personagens negros aqui no Brasil, num contexto urbano, em São Paulo. Esse filme dele é excelente para isso. E alguns outros cineastas que me chamavam muito a atenção pela forma de narrar, justamente por essa atenção, o modo de construir a cena. E aí, pensando em alguns autores franceses, não é, como o Haneke, Michel Haneke, e o japonês também, o Takeshi Kitano. São dois autores que eu aprendi muito sobre a forma de construir uma cena, a forma de conduzir, não é, o leitor dentro de uma ação, dentro de uma cena. E vários outros também. Eu não fiz a pergunta óbvia, né? Eu perguntei literatura e cinema. E como você disse, a linguagem do quadrinho já ganhou autonomia e não é de hoje, faz muito tempo, né, que ela tem uma autonomia, ela é uma linguagem artística própria. Assim como a fotografia, né, a gente fala, fotografia é fotografia, cinema é cinema, e por aí vai. Nos quadrinhos, referencial para você, assim? Porque, deixa eu te falar, às vezes, assim, o quadrinho mais moderno, como é o seu, ele às vezes ele tem umas elipses narrativas que, para quem cresceu lendo Asterix como eu, deixa um pouco perdido no começo. Até você entrar na linguagem, é diferente de ler um quadrinho. Enfim, a gente começa a ler quadrinho lendo o quadrinho da Mônica, né? Quando é criança. Depois eu li Tintin, Asterix. Aliás, Tintin tem conteúdos racistas que hoje em dia, lendo assim, é um negócio estarrecedor. É eurocêntrico, é um horror. Mas tudo bem, a gente... Depois ele foi melhorando, o Hergé, mas mesmo assim tem traços aqui bastante eurocêntricos. Mas o fato é que o quadrinho, se a gente pega o Eisner, eu não vou me lembrar agora, porque não é a minha área, minha área é mais literatura mesmo, né? Então eu não vou lembrar os nomes importantes que são fundamentais e às vezes me escapam. Mas, assim, quando a gente pega o Batman, assim, a quadrinha do Batman, é uma linguagem mais elíptica. O seu quadrinho, assim, ele me parece ser uma confluência dessas duas coisas. Ele é narrativo, mas ele tem um lado meio elíptico também.
ele está meio no fio da navalha entre o que é uma narrativa mais linear e uma narrativa mais cheia de lacunas, é mais fragmentária, mais em mosaico, em coro, como você falou. Né? Então, eu queria saber Sim. quais são as suas referências no universo do quadrinho sobre essas vertentes, que talvez eu tenha simplificado de uma maneira grosseiríssima, mas você me Não, perdoe, porque não é. imagina. Olha, eu acho que nos quadrinhos tem os clássicos, não é, do quadrinho brasileiro. E algo interessante é que na adolescência, não é, eu me deparei muito com isso. Então tinha ali a Laerte com Palhaços Mudos, foi algo que influenciou demais assim nessa forma de contar histórias em quadrinhos. Era a época também do Luiz G com os Tubarões Voadores, não é? E outros quadrinhos. Ele tem algo também de muito cinematográfico, não é? Em algumas histórias dele. A época também do Chiclete com Banana, Angeli e outros artistas. Eu diria que nessa montagem de página, quando eu penso nessa construção, e pensando em autores como esse, mas também no quadrinho de hoje, uma preocupação muito grande minha, na verdade, é justamente trabalhar com essas elipses. Eu acho que a ideia de conceito de elipse é algo fundamental dentro da minha forma de construção da narrativa. E é claro que é sempre um jogo que você estabelece com o leitor, de pensar o que você revela e o que você não revela de uma forma tão evidente. Ou o que você revela naquele momento e o que você vai revelar, às vezes, páginas depois, entende? Uhum. Então, eu diria que a elipse ela é algo fundamental na minha forma de pensar a página e a narrativa de quadrinho. Faz parte dela. Eu acho que eu não consigo contar uma história se não for desse jeito, inclusive. Uhum. E aí tem muito a ver tanto com esses quadrinhos, mas também com cinema, com outras artes. Eu acho que no livro Encruzilhada talvez eu tenha abusado até um pouco mais dessa forma de contar. Porque, de fato, para uma pessoa que lê quadrinhos desde criança e às vezes não tá acompanhando tanto, né, a produção contemporânea, pode sentir alguma dificuldade. Porque é muito fácil no quadrinho você às vezes ficar refém do texto. Você começa a ler um quadrinho e você, quando vê, você está vendo a imagem apenas como ilustração. Você não vê a imagem como algo que contém uma informação importantíssima para compreender a narrativa. Você começa você lê todo o texto e a imagem está do lado acompanhando, entende? Eu não queria que a minha experiência de contar a história fosse assim. O quadrinho, a imagem, ela tinha que ser um dos elementos primordiais para contar essa narrativa. Eu acho que isso é algo que o quadrinho tem um potencial muito grande. E no meu caso, sempre essas construções mais engenhosas, com imagens e pouco texto, eram o que ficava mais marcado na minha mente, né, na minha história como leitor. E aí eu quis reproduzir um pouco disso na minha experiência como criador também de quadrinhos. Como é que é o seu processo de criação? Você desenha tudo à mão, você usa computador, você digitaliza depois? Como é que funciona o processo físico mesmo de desenhar, criar? E quanto tempo demora para fazer um álbum como o Angola Janga ou Cumbi? Angola Janga e Cumbi, os dois livros duraram aí cerca de 11 anos ao todo, não é? Mas porque teve um momento muito longo de 11 anos, pesquisa. 11 anos, 5 mais 6, por exemplo? Ou cada um demorou 11 anos? Não, porque eles saíram com um intervalo de 3 anos, né? Isso. Mas eles foi parte de um mesmo processo. Uhum. Durou muito tempo a pesquisa. Isso foi bem difícil porque eu tinha que entrar dentro daquele universo e era algo que eu não dominava, não é? Inicialmente. Então a pesquisa foi aí cerca de uns 5 anos e depois vamos dizer aí mais uns 6 anos para finalizar esses livros. Eu diria que se fosse pensar na quantidade de tempo para cada um dos livros, seria em torno de, já com o roteiro pronto, não é? A pesquisa pronta, acho que em torno de uns 2, 3 anos para elaborar o Cumbi e uns 3, 4 anos para elaborar o Angola Janga. Quanto Entende? tempo? Quanto tempo?
cada quadrinho mesmo demora muito para ser desenhado? Diria que eu faço, geralmente o quê? A história, ela surge a partir das pesquisas, e às vezes como um flash, não é? Quase como uma sequência de filme mesmo, de imagens. Pego uma folha, não é, no computador, eu transformo isso num roteiro, muito sucinto, com as ideias principais do que tem em cada página. Depois disso, eu começo a fazer o esboço. E aí o esboço é feito numa folha de papel. Primeiro o esboço menor, depois o esboço maior, numa folha de sulfite grande, não é? A3. Depois dessa folha de sulfite, o desenho geralmente leva em torno de umas 4, 6 horas, então um dia de trabalho para fazer o esboço. Eu passo para uma segunda folha, que é uma folha de canson, mais grossa, apropriada para tinta, nanquim acrílica. E aí é mais 4 ou 6 horas para finalizar essa página. Então, outro dia de trabalho. E depois você pega todas as páginas, escaneia, leva para o computador. Em programas gráficos você finaliza, não é? A questão de contraste, de preto e branco, às vezes se tem cor, no meu caso não. Coloca balão, texto, Só e na capa. depois... Oi? Cor só na capa, né? Coloco o corpo mais na capa. E aí depois levo isso para um programa de edição, né, no formato de livro. Então, dá para contar aí, ó, para cada página, pensando em esboço, depois da finalização, em torno de, no mínimo, 3 dias, de 3 a 4 dias para cada página. Aí você faz a conta. Que loucura, hein? É longo, é um processo um pouco longo. Mas é muito bom ver o resultado final. Claro, sem dúvida, deve ser uma coisa deve dar uma satisfação enorme, né? Assim, mas realmente é muito trabalhoso, né? Sim. Enfim, é inimaginável para quem trabalha com texto que você escreve muito mais rapidamente, mesmo que seja um texto criativo, né? Os autores escrevem com mais regularidade ou publicam com mais regularidade seus livros do que você pode publicar os seus. Você tem que, né? Você tem um trabalho ali, uma minúcia visual que necessariamente retarda a execução, desde, claro, tenha todas as características assim que atendem a sua exigência enquanto artista, enquanto escritor. Eu vou fazer 2 perguntas agora que vieram da Ana Araújo, que eu tinha prometido, que é o seguinte, ela fez uma primeira pergunta, logo que a gente começou a conversar, que era o seguinte, se você passou por alguma desistência de editoras na hora de publicar seus quadrinhos por conta das questões raciais. Eu imagino que ela esteja se referindo à temática, se a temática chegou a ser rejeitada, né? Se por ser uma temática sobre questões urbanas, no caso do Noite Luz, Encruzilhada, ou por questões da escravidão, no caso do Cumbe, no Angola Janga, se houve alguma rejeição. E ela aproveita, ela mandou depois uma outra pergunta, Marcelo, depois dessa pergunta... Desculpa. Pode fazer uma de cada vez? Senão eu vou me perder. Claro. A outra é um complemento. Depois eu faço. Então, manda brasa. Tá. Em relação à primeira pergunta, então, olha, o meu processo de construção do livro, ele geralmente é muito pessoal. Eu vou elaborando o livro no meu tempo, não é? Por isso que demora também bastante. E aí, quando o livro está próximo de ficar pronto, é que eu vou e mostro para as editoras, entendeu? E claro, algumas editoras inicialmente decidiram não publicar, não é? Mas acho que eu tive a sorte, vamos dizer assim, de ter o livro aceito, não é? Pelas editoras que eu acho que mais me interessavam, que eram editoras que publicavam quadrinhos também, trabalhos semelhantes ao meu, que tinham alguma afinidade. Acho que você procurar editoras que tenham afinidade com o seu trabalho é essencial, não é? Para justamente facilitar essa interlocução com o editor. E, claro, o editor precisa ser alguém que você confie, alguém que vai dizer, olha, Marcelo, enfim, isso está legal, vai por essa linha, essa parte talvez tenha que melhorar um pouco. Então, é muito importante que você tenha esse diálogo franco, não é? E feliz com o editor, porque é ele que vai te ajudar a mostrar esse trabalho para os leitores. Então, acho que, de certo modo, eu tive parcerias felizes nesses anos todos. Recebi, sim, respostas, às vezes, não positivas de editoras,
embora muitas vezes a editora não declara isso, né? Ah, por causa de tema X ou Y. Não. Muitas vezes vão falar, faz parte da linha da editora ou não, entende? Agora, como trabalhando como ilustrador... Eventualmente pode até ser legítimo, né? Que não é uma questão de racismo nesse caso. Às vezes pode ser mesmo, olha, trabalho mais para quadrinho e para infantil. Não, o seu quadrinho não é infantil. Né? Às vezes pode acontecer. Pode acontecer. Mas pode ser uma resistência também. É difícil saber. Pode ser. Né? É difícil mesmo. Como ilustrador, eu já me deparei com questões de ilustrando um livro de outra pessoa, e aí depois fazendo personagens, né? Então, fiz personagens negros e tal. E depois o livro ir para a editora e uma pessoa da editora olhar e falar, nossa, mas tem muitos personagens negros aqui, né? Esse tipo de estranhamento. Já me deparei com isso, já aconteceu. Principalmente com o trabalho como ilustrador. Isso já faz um tempo, né? Tem aí cerca de 15 anos. Não é uma coisa que recente. Mas eu acho que como artista, é importante que a gente esteja preparado para isso e é importante que a gente saiba revidar em relação a esse tipo de postura, que pode acontecer, entendeu? E você tem que saber lidar com isso e confrontar, muitas vezes, esse tipo de posicionamento. Dizendo, por exemplo, que se a pessoa fala que tem muitos negros, ela não sai na rua em São Paulo, né, para ver quantos tem na rua, né, assim, que afinal das contas, talvez ela só ande no shopping Cidade Jardim. Bom, com isso você acabou respondendo a outra pergunta da Ana, porque ela diz que ela é uma estudante de arte, é uma mulher negra, ela está em busca de uma editora para os seus quadrinhos, não tem nenhum referencial. Ela também pergunta sobre o que é um contrato justo, mas o contrato, salvo engano meu, o contrato é mais ou menos padronizado em termos de direitos, cota, né? A não ser quando você já é célebre, daí tem um adiantamento mais generoso aí por conta da sua da expectativa de vendas quando você já se tornou um autor consagrado, no seu caso. É um tanto padronizado, mas às vezes a gente tem notícias aí de editores, né, de editoras que acabam alterando esses contratos, né? Às vezes para menos de 10%, que é o valor que geralmente é destinado ao autor, entendeu? Então, acho que um conselho importante para dar para ela é que é legal, é interessante conversar, às vezes, com pessoas que já estão publicando para saber qual que é a prática do mercado, entendeu? Para tirar dúvidas, tá? Eu acho que isso é algo relevante. E outra dica, eu acho que é importante para ela também é que, ainda mais para quem é artista, está iniciando, pense no seu projeto, desenvolva o seu projeto no seu tempo, entendeu? Arranje boas parcerias e quando tiver com o projeto pronto, vá atrás das editoras que você acha mais interessante para isso, sabe? Tenha paciência nesse início, mas eu acho que o mais relevante é, enquanto artista, você ter a sua criação, sabe? Depois isso pode ser publicado ou não, mas enquanto artista é muito importante que você tenha a sua prática de criação. Eu acho que essa prática de criação às vezes é independente se vai ser publicado ou não. Eu tenho trabalhos meus que até hoje eu não publiquei, mas foi um exercício de criação para mim muito importante, entendeu? E eu aprendi com aquilo. Falando nisso, por que você não mencionou uma revista chamada Risco quando você apresentou o seu trabalho? Que está no seu site. Sim. O que acontece? Essa revista Risco foi publicada pela Narval, não é? Ela é uma revista de 40 páginas. Essa história, chamada Risco, ela foi publicada inicialmente em 2014, só que depois ela foi inserida dentro do novo livro, da nova edição do Encruzilhada. Então, essa história Risco está dentro do livro Encruzilhada. E eu acho que casou muito bem dentro dessa publicação do Encruzilhada. Então, geralmente eu não falo porque é uma publicação um pouco mais fina, não é? E que está dentro do Encruzilhada. Quem vê a nova edição já vê essa história lá. Quem vê o Encruzilhada e vê o Cumbi ou o Angola Janga, nota que o Encruzilhada ele tem um traço mais... Você fez referência aí ao Angeli, ao Luiz G, fez referência aos anos 70, 80, assim, 80 principalmente, né? Tem uma coisa mais underground. É por causa da temática ou mudou seu traço? No caso do Encruzilhada?
Eu acho que a linguagem visual, a visualidade, ela é mais suja, ela é mais sarjeta, e ela é ela tem um lado meio underground, assim, é claro, ela está entrando nos becos, está entrando na rua, na noite, as personagens são excluídos da sociedade, são pessoas que estão à margem da sociedade, enfim, são histórias noturnas. A minha pergunta quer dizer, isso é quase uma constatação, quem vê o traço mais nítido, embora muito contrastado, o preto e branco dá um contraste muito grande, tanto no Cumbi quanto no Angola Janga, mas assim, é mais límpido, é mais nítido, são mais nítidos os quadrinhos dos álbuns históricos do que do Encruzilhada, que é uma coisa mais densa, mais suja, mais underground. Eu não sei se você aceita Entendo, essa definição, entendo. mas, enfim, é só para dar uma ideia. Eu queria saber se isso foi uma opção, uma evolução do seu traço ou uma adequação à temática. Porque as histórias de Encruzilhada são histórias de quem está numa espécie de underground da sociedade. Então, eu quero saber se é uma questão de linguagem que foi modificada no seu trabalho artístico autoral, ou se é uma questão de adaptação da linguagem à temática que você está abordando. Entendo. Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que, no caso do Encruzilhada, o meu traço ali reflete aquele momento e o tipo de experimentação que eu estava fazendo, os artistas que eu estava vendo, e uma certa experimentação, tanto em termos de desenho, estava acabando, não é, de sair de um curso de artes plásticas, quanto também uma experimentação na forma de contar histórias. E eu acho que o Encruzilhada, em relação ao primeiro livro, que é o Noite e Luz, não é, anterior, ele foi um momento de amadurecimento, tanto de contação da história, mas quanto também de encontrar um traço próprio. No meu primeiro livro, Noite e Luz, cada história tem um traço bem diferente. As histórias têm um contexto maior, que tem uma unidade grande, mas em termos de traço, cada uma tinha uma experimentação. No caso do Encruzilhada, não. Eu acho que já tinha ali umas referências muito fortes de artistas como do Taiyo, não é? Matsumoto, que tem um traço incrível. Na época eu estava lendo dele o preto e branco e achava aquilo maravilhoso, demais assim. Então a escolha da caneta Nankin, não é? 0.2, 0.3, tinha muito a ver com o traço do Taiyo, mas já trazendo ali algo que eu gostava muito, que era esse contraste, e que era esse trabalho com manchas, que não tinha, não é, no trabalho do Taiyo, mas que tinha na minha forma de composição e de lidar com esse claro escuro. E aí tinha muito a ver com trabalhos tanto do Hugo Pratt, quanto do Brescia e do Munhoz. Tinha muitas referências desses artistas latino-americanos também. Mas foi esse momento de experimentação. Quando eu vou para o Cumbi e para o Angola Janga, eu trago um pouco dessa experimentação, mas é claro que muda o contexto, é um contexto mais histórico, e eu tive que mudar o meu traço também. Eu fui reparando um pouco, principalmente quando eu cheguei no Angola Janga, que eu precisava de um pouco mais de detalhe de certos elementos em cada quadro, que anteriormente não era uma preocupação tão grande minha. Mas num trabalho histórico como no Angola Janga, era uma necessidade para criar esse ambiente e, de certo modo, tentar convencer o leitor, não é, um pouco mais sobre esse contexto histórico. Então, são momentos diferentes também do desenho. O meu traço não muda tanto assim de um trabalho para o outro. Não tenho essa habilidade tão grande no desenho. Mas ele, conforme você vai vendo um artista ou outro, o seu traço ele vai adquirindo algumas formas um tanto diferentes. Perfeito. Marcelo, a gente está chegando ao final da nossa conversa e eu tenho um comentário que eu acho bacana ler aqui, seguido de uma pergunta bem sintética. O comentário é da Maria Costa. Ela diz o seguinte: muito boa conversa, acredito que a construção de histórias africanas e afro-brasileiras podem se apresentar de tantas outras formas. Isso é muito bom.
sai da forma padrão que todos já têm acesso. Apresentei para os meus alunos de Ensino Fundamental 2 a produção de seus quadrinhos, mostrando esse universo que eles não conheciam, e foi bacana. E daí, esse é o comentário da Maria Costa, que eu fiz questão de ler, porque ela foi muito gentil de nos enviar, mas não é uma pergunta. Essa sim foi feita por Viviane Feitosa, que é uma pergunta bem objetiva, com a qual a gente encerra a nossa conversa aqui. Depois eu vou ainda chamar, falar quais são os próximos encontros, antes de me despedir de você. Então, mas a pergunta é, da Viviane Feitosa: quais quadrinhos você indica para a educação infantil? Tá. Primeiro, obrigado pela observação da outra professora que utilizou o quadrinho em sala de aula com os alunos. Ótimo. Muito obrigado. Agora, quadrinho infantil, olha, eu gosto muito, muito, muito de um quadrinho que eu já não sei se está em catálogo, mas é de uma autora da Costa do Marfim, que é a Marguerite, eu acho que é a Marguerite Aboué, que fez um quadrinho chamado Aqueci. Ela fez um outro que é mais conhecido, que é o Aya de Yupugum, e depois foi publicado aqui no Brasil, infelizmente eu acho que só uma edição, que é um quadrinho chamado Aqueci, A-K-I-S-S-I. É um quadrinho incrível que fala sobre o ataque dos gatos? Isso, sim. Clara, você deu a dica aqui de como escrevia, eu fui procurar na internet para ter a referência. Aqueci, o ataque dos gatos, Marguerite Aboué. Isso. Esse é um quadrinho incrível. Por quê? Isso é uma coisa muito interessante dos quadrinhos. O que acontece? A gente tentar não digredir demais aqui, mas nós temos uma visão, às vezes, em certos locais, extremamente viciada, dentro da mídia, da televisão, de certos espaços. Isso acontece muito com a visão que a gente tem da África, não é? Geralmente, dentro de conceitos relacionados apenas à guerra, fome, falta, não é? E diversas outras coisas. E a Marguerite, ela vai trazer ali uma outra perspectiva sobre isso, falando sobre jovens, sobre crianças, não é? Na Costa do Marfim, passando por diversas aventuras, mas trazendo muitas coisas que são próprias da cultura dessas crianças da Costa do Marfim e fugindo desse estereótipo apenas de falta, não é? Apenas de guerra, de fome, de destruição. Eu acho que isso é algo muito interessante que os quadrinhos podem fazer, justamente por ser uma mídia mais barata também, não é, em relação ao cinema, por exemplo, e que faz chegar nas crianças, nos jovens e pessoas de outros locais, não é? Então, recomendo muito esse trabalho chamado Axi, da Marguerite. Bem, gostaria de agradecer ao Manuel, a toda a equipe aí de apoio, tá? E agradecer, claro, todo mundo que participou, que acompanhou essa conversa e que mandou perguntas, mandou comentários. Depois eu vou dar uma olhada, que por enquanto ainda não consegui ver. Tem mais informações sobre os livros no meu site, no www.desalete.art.br, e tem mais informações também sobre as publicações nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E no site também tem ali alguns capítulos de algumas histórias. Quem quiser conhecer, ainda não conheceu, dá uma olhada lá, que tem algumas histórias que é possível de ler no formato online, tá? Alguns capítulos. Muito obrigado a participação de todo mundo. Forte abraço, força aí nesse momento. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Abraço.